Olá, meus queridos! Estamos nesta série sobre as parábolas de Jesus. Hoje refletiremos sobre a mais explícita parábola sobre o nosso futuro, depois desta vida. A parábola das bodas, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 2 a 14. O contexto nos mostra Jesus acusando os sacerdotes e fariseus de rejeitarem a Deus e a graça que veio por intermédio do seu Filho. Apesar destas pessoas serem aquelas que deveriam zelar pelo cumprimento da palavra de Deus, elas estavam muito mais preocupadas com o próprio bem-estar, status social, riquezas e mordomias, e não tinham amor ou misericórdia pelo povo que caminhava para a morte espiritual. Eram cegos, guias de cegos. Pelo fato deles terem rejeitado a Jesus, o reino de Deus seria tirado deles e seria entregue a um povo que lhe produzisse frutos no devido tempo. Então Jesus lhes conta outra parábola, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, está tudo pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Eles incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, pelos caminhos e convidai para as bodas todos os que vocês encontrarem. E, saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus amados, Deus enviou profetas para repreender seu povo pela desobediência, para que se arrependessem dos seus maus caminhos, mas eles foram maltratados e mortos. Então enviou seu próprio filho, e assim como fariam com os seus apóstolos, foi rejeitado e morto. No ano 70, Jerusalém foi destruída e incendiada pelas tropas romanas sob o comando do general Tito. E assim será também no fim deste mundo, como nós o conhecemos, extinto em fogo. Mas Deus, pelo desejo de ter a sua casa cheia, continua enviando seus servos por todo o mundo, para convidar todas as pessoas da terra para as bodas de seu Filho. Muitos ainda rejeitam o convite. Outros até aceitam, mas não mudam suas atitudes, nem convertem o seu coração a Deus. Estes serão surpreendidos no dia do juízo sem suas vestes nupciais, exatamente como aquele da parábola. Um dia todas as pessoas, acreditem ou não, estarão na presença do rei para o julgamento. E todos que forem achados sem a veste nupcial, que são os atos de justiça dos escolhidos, serão lançados fora. Mas o que são de fato esses atos de justiça? Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, pela fé cremos que Ele é o Filho de Deus, que foi ressuscitado para que pudéssemos ter vida nele. Recebemos a justificação,
ou seja, o perdão de Deus. O nosso nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, e nenhuma acusação pesará mais sobre nós diante de Deus, pois seu amado Filho já pagou a nossa dívida de culpa na cruz do Calvário. Aquele convidado que estava à mesa representa os que se dizem cristãos, mas suas atitudes são contrárias à vontade de Deus, aos seus ensinamentos, aos seus mandamentos. A obediência à palavra é o sinal da nossa conversão. O amor, a caridade, a mansidão, o domínio próprio, a generosidade, compaixão são alguns destes frutos, que são a evidência de quem somos filhos. Que tenhamos a sabedoria para aceitar o convite do Rei, que tudo já fez por nós, e possamos um dia compartilhar desta maravilhosa festa no salão real para todo sempre. Deus os abençoe, em nome de Jesus.